Você já sentiu aquela dorzinha chata quando o seu filhote morde o seu dedo com toda a força, como se fosse um brinquedo? Pois é, agora imagina isso ficando cada vez pior, a cada dia. E o mais assustador, talvez seja você quem está ajudando isso a acontecer sem nem perceber. Vou te contar uma história rapidinho. A Carol trouxe um filhote de Shih Tzu para casa, todo fofinho, parecia um ursinho de pelúcia. Nos primeiros dias, ele só dava mordidinhas leves, tipo, oi, humano, quero brincar. Mas depois de uma semana, ele começou a morder com raiva. Nada de brincadeira. E sabe por quê? Porque a Carol, sem querer, fazia várias coisas que ensinavam o filhote que morder era legal. E se você acha que isso não pode acontecer com você, cuidado. Muitas pessoas acham que estão educando certo, mas na verdade estão piorando o comportamento do filhote. E quando percebem, já é tarde. O cachorro aprendeu que morder é a melhor forma de chamar atenção, brincar ou até se defender. Mas calma! Hoje eu vou te mostrar exatamente o que você pode estar fazendo de errado e como evitar que seu filhotinho vire um mordedor profissional. Se você ama seu cachorro e quer que ele cresça calmo e obediente, fica comigo até o final, porque isso pode mudar tudo. Sabe quando a gente vê um filhote fofinho e fala bem alto? Inteligência artificial, meu Deus, que coisa linda! Pois é, o filhote ouve isso e pensa assim: uhul, é festa! Hora de correr, pular e morder tudo que vejo pela frente. É como se você ligasse o botão de modo doido dele só com a sua voz. Quer ver um exemplo? Imagina que você é uma criança super animada e alguém grita: vamos brincar de pega-pega. Você vai sair correndo, né? Agora imagina se essa pessoa te falasse com voz calma, tipo, vamos brincar, mas sem correr. Você ia ficar mais tranquilo. Com o filhote é igual. Se a gente fala muito alto e animado, ele se agita. E quando ele se agita, adivinha o que ele faz? Morde. Porque é assim que os filhotes brincam. Então, da próxima vez que seu filhotinho estiver do seu lado, tente falar com ele de um jeito mais calmo. Tipo, oi, amigão. Tudo bem? Com uma voz suave. Isso ajuda ele a entender que tá tudo bem, que não precisa pular nem morder para mostrar felicidade. Parece uma coisa pequena, mas faz uma diferença enorme. Falar calmo é como dar um abraço com a voz. E os filhotes entendem muito melhor isso do que um grito de empolgação. Imagina isso comigo. O Pedrinho ganhou um filhote chamado Bolinha. Ele era pequeno, peludo e adorava morder as coisas. Um dia, o Pedrinho pegou um brinquedo de pelúcia e começou a balançar bem na frente do nariz do Bolinha. Tipo, vem pegar. Vem pegar. O que você acha que aconteceu? O Bolinha ficou louco. Pulava, latia, mordia o ar e tentava agarrar o brinquedo com os dentinhos afiados dele. Mas aí, sem querer, ele mordeu o dedo do Pedrinho. Ai! Sabe por que isso aconteceu? Porque quando a gente balança um brinquedo na frente do focinho de um filhote, ele pensa que aquilo é uma caça. Tipo um passarinho batendo as asas. E os filhotes, mesmo sendo fofos, têm um instinto de caça muito forte. Eles acham que precisam pegar aquilo a qualquer custo. É como se a gente estivesse dizendo, vai, ataca, sem querer. Por isso, se o seu filhote está mordendo muito, não fique balançando o brinquedo na frente dele. Melhor é colocar o brinquedo no chão ou empurrar de leve para ele ir atrás. Assim, ele brinca, mas sem ficar todo agitado e mordedor. E sabe o que o Pedrinho fez depois? Ele aprendeu a brincar com o Bolinha de um jeito mais calmo. Começou a dar brinquedos sem agitar, e o Bolinha começou a morder menos. Agora, os dois brincam juntos todos os dias, sem nenhum ai no meio. Olha, quando o filhotinho morde e a gente grita com ele ou bate, ele não entende que fez algo errado. Na cabeça dele, você tá só gritando à toa. E sabe o que acontece? Ele fica com medo ou ainda mais agitado. É como quando alguém briga com você, mas você nem sabe por quê. Dá raiva, né? Ou então dá vontade de fugir. Com os filhotes é parecido. Quando a gente grita, o filhote pensa que é uma brincadeira bruta, ou que ele precisa se defender. E aí ele pode morder mais ainda, ou ficar com medo da sua mão, da sua voz, de você. E isso não é nada bom. O melhor jeito de ensinar é com calma. Se ele morder, a gente fala firme, mas sem gritar, algo como, não pode. Depois, a gente para a brincadeira por um tempo. Assim ele aprende que, se morder, a diversão acaba.
E ele vai começar a entender que precisa brincar com mais cuidado. Com paciência e jeitinho, o filhote aprende muito mais rápido. E fica mais calmo e obediente com o tempo. Sabe o Tico? Ele é um filhotinho de Shih Tzu que chegou na casa nova cheio de energia. Todo mundo da família queria brincar com ele o tempo todo. Era bolinha pra cá, carinho pra lá, barulho, correria, o dia inteiro. No começo, parecia ótimo. Mas logo o Tico começou a mudar. Ele ficava pulando sem parar, mordia tudo que via pela frente e nem ouvia quando alguém chamava. Parecia que ele estava sempre no modo turbo. A família não entendia por que ele estava tão agitado. Eles só queriam dar carinho e atenção, mas acabaram deixando o Tico sem nenhum momento de descanso. A verdade é que filhotes precisam de pausa, silêncio e rotina. Quando a gente estimula demais com muitos brinquedos, sons altos, agitação e brincadeiras sem fim, o cérebro do filhote fica sobrecarregado. E isso faz ele ficar ainda mais inquieto e difícil de controlar. Depois que a família do Tico percebeu isso, eles começaram a mudar. Criaram horários certinhos para as brincadeiras, deixaram ele dormir tranquilo e evitaram barulhos excessivos. Em poucos dias, o Tico ficou mais calmo, passou a obedecer melhor e até dormir a noite inteira. Por isso, se você quer um filhotinho tranquilo e comportado, lembre-se, menos agito, mais equilíbrio. Imagina a Lili, uma filhotinha de Shih Tzu que acabou de chegar na sua nova casa. Ela era uma fofura só. Todo mundo da casa queria ficar com ela o tempo todo. Ela não dava um passo sem alguém no colo, no sofá, no chão com ela. E claro, a Lili adorava. Quem não gosta de atenção, né? Mas teve um dia em que a família precisou sair. Foi só por uma horinha. Só que para Lili, aquela horinha virou um tormento. Ela chorou, latiu sem parar e até arranhou a porta. Ela não entendia o que estava acontecendo. Pela primeira vez, estava sozinha. E o pior, ela nunca tinha aprendido a lidar com isso. O que aconteceu com a Lili é mais comum do que parece. Quando o filhotinho nunca fica sozinho, ele cresce achando que sempre vai ter alguém por perto. E quando precisa encarar o silêncio, o vazio, ou até o simples fato de esperar, ele se desespera. Isso pode gerar ansiedade, insegurança e muitos comportamentos difíceis depois. A solução? Ensinar o filhote aos poucos. A família da Lili começou deixando ela sozinha por minutos, depois aumentaram o tempo, sempre de forma tranquila. Deram brinquedos para ela se distrair, e mostraram que ficar sozinho às vezes é normal e seguro. Hoje, a Lili até tira cochilos gostosos quando está sozinha. Ela aprendeu a ficar bem com a própria companhia. E isso é essencial para qualquer cãozinho crescer emocionalmente saudável. Sabe quando um filhotinho fica grudado no dono o tempo todo? Parece fofo, né? Mas se ele nunca aprende a ficar um tempinho sozinho, isso pode virar um problemão. Ele pode crescer com muito medo de ficar só e acabar ficando triste, ansioso ou até bravo quando não tem ninguém por perto. Por isso, é importante ensinar o filhote que ficar sozinho às vezes é normal. E isso começa aos poucos. Primeiro, você pode sair do cômodo por alguns minutinhos. Depois, sair de casa por um tempinho curto. Quando voltar, não precisa fazer festa. Assim ele entende que você sair e voltar é uma coisa tranquila. Você também pode deixar brinquedos legais para ele se distrair, como aqueles que têm petiscos dentro ou mordedores. Assim, ele se ocupa e nem sente tanto a sua falta. Isso ajuda o filhote a se sentir seguro mesmo sem ninguém por perto. Se o filhote aprende desde cedo que ficar sozinho é normal, ele cresce mais calmo e equilibrado. E isso evita muitos comportamentos ruins, como chorar sem parar, destruir coisas ou fazer xixi fora do lugar só porque ficou sozinho por um tempo. Cuidar disso no começo da vida do cão faz toda a diferença para ele se tornar um adulto mais feliz e tranquilo. E para você também ficar com a casa em paz. Imagina se toda vez que o seu Shih Tzu ouve um barulho diferente como o secador de cabelo, a campainha ou um carro passando, ele fica desesperado, latindo ou tentando se esconder. Isso acontece muito quando o filhote não é acostumado com esses sons e com pessoas diferentes desde pequeno. Os cachorros, assim como a gente, precisam conhecer o mundo aos poucos. Se o filhote só vê a mesma coisa todo dia, tudo que for diferente vai parecer assustador para ele. E aí, quando crescer, ele pode ter medo de visitas, de crianças, de outros cães e até do vento. Por isso, é muito importante apresentar várias situações diferentes enquanto ele ainda é novinho. Colocar um som baixinho de trovão,
deixar ele ouvir o barulho da TV, do aspirador ou da rua. Mostrar pessoas usando chapéu, óculos, gente com guarda-chuva, crianças correndo. Tudo isso, com calma, ajuda muito. E o segredo é sempre associar essas novidades com coisas boas. Dá um petisco, faz carinho, fala com voz alegre. Assim, ele aprende que barulhos e pessoas diferentes não são perigosos. São só parte da vida. Se você fizer isso desde cedo, o seu Shih Tzu vai crescer muito mais seguro, curioso e sociável. Vai ser um cachorro feliz, que adora explorar o mundo sem medo. Sabe quando a gente fala senta, fica, vem aqui várias vezes pro filhote, mas ele não faz nada? A culpa nem sempre é dele. Muitas vezes, é porque ele ainda não entendeu o que a gente está pedindo. Repetir a palavra 1000 vezes, sem mostrar o que ela significa, só deixa ele confuso. Imagina se alguém falasse para você uma palavra em outra língua várias vezes, sem explicar o que quer dizer. Você também ficaria perdido, né? É a mesma coisa com o Shih Tzu. Ele não nasce sabendo o que é senta ou fica. Ele precisa aprender com calma, vendo o que você quer que ele faça, e recebendo uma recompensa quando acerta. Então, o melhor jeito de ensinar um comando é mostrar o movimento com a mão ou guiar o corpinho dele, como no senta, e logo depois dar um petisco ou um carinho quando ele fizer certo. Isso ajuda ele a ligar a palavra ao que acabou de fazer. E não precisa ficar repetindo 1000 vezes. Uma vez, com paciência e do jeito certo, já vale mais do que ficar dizendo senta sem parar. Se você tiver paciência e fizer assim todo dia por alguns minutinhos, o filhote vai aprender rapidinho. Vai ser divertido para ele e muito mais fácil para você também. Imagina se, toda vez que você errasse, alguém gritasse com você ou ficasse bravo. Ia dar um medo danado, né? Com os filhotes de Shih Tzu é igualzinho. Quando a gente grita ou briga com eles, o que eles sentem é medo. E aí, mesmo que obedeçam, é só para não levar bronca, não porque entenderam o que é certo. E sabe o que é pior? Quando eles se assustam demais, podem até começar a se esconder, ficar tristes ou perder a vontade de brincar. Isso quebra toda aquela confiança gostosa que vocês estavam construindo juntos. O melhor caminho é usar o tom de voz calmo, mas firme. Se o filhote fizer algo errado, como fazer xixi no lugar errado, você pode dizer um não suave e levar ele pro lugar certo. E quando ele acertar, aí sim, festa. Um monte de carinho, uma voz animada e talvez até um petisco. Ele vai entender rapidinho o que agrada a você e vai querer repetir esse comportamento. Educar com carinho faz o Shih Tzu crescer confiante, feliz e muito mais obediente. Porque, no fundo, o que ele mais quer é te agradar. E ele aprende muito mais rápido quando sente que é amado e seguro. E aí, viu só como algumas atitudes que parecem bobinhas podem deixar a mordida do seu filhote ainda pior? Às vezes, é só dar risada quando ele morde, ou deixar ele brincar com a mão, que pronto, ele aprende que isso é divertido e vai repetir sempre. Então agora que você já sabe o que não fazer, fica de olho, combinado? Porque o que começa como uma mordidinha fofa pode virar um problema grande lá na frente. E depois, quando ele for maior, vai ser muito mais difícil de ensinar que morder não pode. Lembra da história da Carol? Ela só percebeu que estava reforçando o comportamento errado quando o filhote começou a morder de verdade, com força. Mas você tá aqui, se informando, e isso já é um passo enorme para ter um cachorro mais calmo, educado e feliz. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo como cuidar bem do seu filhote, se inscreve aqui no canal, deixa um like e conta nos comentários se o seu cachorro também adora morder. Eu vou adorar saber a sua história. Nos vemos no próximo vídeo.